Pedindo a proteção de Deus para essa nossa sessão e para a nossa vida, declaro instalada a 18ª sessão deste escolhendo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nesse dia 27 de novembro de 2023, para trato de matéria administrativa. Cumprimento todos os integrantes deste escolhendo órgão julgador, os eminentes desembargadores Ramon de Medeiros Nogueira, desembargador Marcos Vinícius de Lacerda Costa, desembargador Luiz Mateus de Lima, desembargador Miguel Kifuri Neto, desembargador Rogério Nilson Canayama, desembargador Lauro Laertes de Oliveira, desembargador Arquilau Araújo Ribas, desembargador Antônio Renato Strapasson, desembargador Hamilton Mussi Correia, nosso eminente corregedor-geral, desembargador José Augusto Gomes Aniceto, desembargador Eugênio Aquile Grandinetti, desembargador Jorge de Oliveira Vargas, desembargadora Joici Machado Camargo, nossa digníssima primeira vice-presidente, desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, desembargador Expedito Reis do Amaral, desembargador Roberto Portugal Bacelar, desembargador Domingos Tadeu Ribeiro da Fonseca, desembargador Fabian Schweitzer, desembargador Luciano Carrasco Falavinho, desembargador Francisco Cardoso de Oliveira, desembargador Andrei de Oliveira Reck. Cumprimento os senhores e senhoras juiz auxiliar, o eminente secretário do Tribunal de Justiça, os advogados e advogadas e demais servidores que nos auxiliam, além de todos aqueles que nos acompanham pela plataforma do YouTube. Dando início aos trabalhos, põe em discussão a ata da sessão ordinária administrativa do dia 13 de novembro de 2023. Todos de acordo? Declaro-a aprovada. Encontra-se ausente, justificadamente, a eminente desembargadora Sônia Regina de Castro. Indago se não tem anotação aqui na papeleta de adiamentos ou processos que foram retirados de pauta. Senhor presidente, Ramon, eu estou adiando os feitos de minha relatoria aqui. Me refiro aos feitos número 1, 2, 3 e 4 da pauta. Na verdade, são 4 feitos, mas dizem respeito a um único recurso. Então, vou julgar na próxima sessão. Muito bem. Adiados, então, os feitos de número 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 da pauta. Passamos aos julgamentos. Coloco em discussão, inicialmente, o referendo aos atos constantes dos itens 1 a 1.74 da pauta, todos de minha relatoria. Em discussão, não havendo nenhuma divergência, declaro-os aprovados. Chama o julgamento o item 2.1 da pauta, trata-se de recurso administrativo disciplinar, em que figura como recorrente Silvio Name, ex-interino do primeiro tabelionato de protesto da comarca da região metropolitana de Curitiba. É relator do feito o desembargador Francisco Cardoso de Oliveira. A inscrição para sustentação oral do Dr. Rafael Buco Rossô. E eu indago do eminente relator se o voto é convergente ou se divergente, se não poderia antecipar o teor, pelo menos o motivo determinante do seu voto, para que, eventualmente, a sustentação oral se processasse em cima do ponto que Vossa Excelência pretende abordar. Pois não, senhor presidente. O recurso, na verdade, trata dos requisitos para a interposição e aí está caminhando na direção do não conhecimento. Então, seria nessa direção, requisitos do recurso. Então, o doutor Rafael Buco Rossô nos escuta? Sim, escuto sim. Vossa Senhoria tem interesse na sustentação? Sim, sem dúvida, em relação à questão dos pressupostos processuais. Isso mesmo, exatamente sobre esse assunto. Se eventualmente
a Corte ultrapassar essa questão, aí Vossa Excelência poderá daí se manifestar no mérito. Perfeito. Então, Vossa Excelência tem a palavra do tempo regimental. Entendi. Bom, vou ser bem breve, é uma decisão que foi proferida ali pelo Conselho de Magistratura. Nós estamos abordando aqui a aplicação de um entendimento consolidado ali pelo STF, no recurso extraordinário 808.202, que diz respeito ao período no qual deve ser aplicado o teto remuneratório àqueles cartorários, aqueles servidores do foro extrajudicial, que acabaram, por decisão do CNJ, sendo removidos da função. Então, teve essa decisão do Conselho de Magistratura, e em termos processuais aqui, nós nos baseamos no artigo 99 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e no 188 da Organização de Organização e Divisão Judiciária, que eles preveem o recurso ao órgão especial nos efeitos devolutivo e suspensivo de qualquer decisão proferida pelo Conselho de Magistratura. Então, nos baseamos aí nesses dois artigos, né? Eles dizem que é recorrível decisões do Conselho de Magistratura. Então, nesse aspecto, nós entendemos ali que claramente esse recurso tem cabimento processual. Acho que não tem muito mais o que se falar, né? Não vou repetir aqui os artigos, mas submeto aí ao órgão especial a possibilidade de atentar aí a esses dois artigos legais para decidir pelo conhecimento do recurso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael. Na sequência, tenho a honra de conceder a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, inicialmente, agora, usando oficialmente da palavra, quero cumprimentar a Vossa Excelência, inclusive pela condução dos trabalhos hoje pela manhã, né? na nossa reunião matinal do Tribunal Pleno. E quero também pedir licença para, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar todos os desembargadores integrantes do colegiado. Também cumprimento a desembargadora Joyce Camargo, nossa vice-presidente, e peço licença a ela para, na sua pessoa, cumprimentar as demais mulheres componentes da Corte. Cumprimento também os servidores, e aqui faço na pessoa do Dr. José Macedo, que compõe a mesa, enfim. É óbvio que, quando eu cumprimento Vossa Excelência, também é extensivo ao eminente corregedor de Justiça, né? que faz parte da mesa também, a quem eu, desde logo, já também cumprimento. Cumprimento também o ilustre advogado, os advogados, e faço na pessoa do doutor Rafael aqui, que usou a tribuna. Quanto ao voto, senhor presidente, de fato, a questão me parece simples, né? De fato, se trata de um recurso de decisão do Conselho da Magistratura, que vai buscar exatamente essa questão, vai enfrentar essa questão da determinação de devolução de valores recebidos de forma indevida pelo agente delegado. E aqui há um óbice, claro, o voto aqui tem algumas indagações, mas a questão diz respeito a um procedimento, senhor presidente, que iniciou lá na Vara de Registro Público e houve recurso para o Conselho da Magistratura. Então, nós estamos tratando aqui de um recurso, que é de um caso em que começou no primeiro grau, houve recurso para o Conselho da Magistratura e agora vem o órgão especial. E aí me parece que o artigo 188, o ilustre advogado diz na tribuna que o recurso encontraria respaldo no artigo 188 do Código de Divisão e Organização Judiciária, mas me parece que a leitura não leva a essa conclusão, porque o artigo 188 diz lá, das decisões originárias, e aqui o grifo, né, originárias do Conselho da Magistratura, caberá recurso ao órgão especial no prazo de 15 dias. Neste caso aqui, senhor presidente, não se trata de uma decisão originária, quer dizer, a decisão do Conselho da Magistratura já se deu em grau de recurso. Por esse óbice me parece objetivo, é que eu estou não conhecendo, e aqui peço licença para abreviar e seguir pela ementa, que está construída no seguinte sentido: recurso contra a decisão do Conselho da Magistratura, agente delegado do foro extrajudicial, pretensão de revisão
de acórdão de parcial provimento a recurso administrativo, determinação de devolução de valores recebidos de forma indevida, recurso que ataca a decisão do Conselho da Magistratura proferida em grau recursal, competência recursal do órgão especial restrita ao julgamento de decisões originárias do Conselho da Magistratura, artigo 94 e 99 do Regimento Interno e artigo 187 e 188 do Código da Organização Judiciária. Falta de pressuposto de admissibilidade do recurso. Então, eu estou propondo ao colegiado, humildemente, senhor presidente, o não conhecimento do recurso. É esse o voto. Muito obrigado. Notei o voto de Vossa Excelência, não conhecendo o recurso. Em discussão, indago se há divergência. Não havendo divergência, é o resultado que resta proclamado a unanimidade por esta Corte. Muito obrigado, ao eminente advogado. Chamo a julgamento agora o item 4.1 da pauta. Trata-se de referendo ao Decreto Judiciário 757/2023, PGP, que altera o Decreto Judiciário 858, de 22 de novembro de 2018, do qual sou o relator. E fiz chegar às mãos de Vossas Excelências essa alteração, e há uma solicitação também da Associação dos Magistrados do Estado do Paraná, e passou por todos os setores do tribunal, fiz chegar a Vossa Excelência também a cópia do decreto. É exatamente uma alteração que estende a licença paternidade e também falecendo a criança em alguma das licenças previstas, o servidor manterá o direito de usufruir em período que restar, tal qual proposto por este decreto judiciário, que coloco à apreciação de Vossas Excelências. Em discussão? Indago se há alguma divergência. Não havendo divergência, é o resultado que está proclamado a unanimidade pela aprovação. Chamo a julgamento o item 5.1 da pauta, análise do anteprojeto de resolução que altera a resolução 343, de 25 de julho de 2022, que regulamenta o funcionamento da Central de Movimentações Processuais do Tribunal de Justiça do Paraná, da qual sou relator. Fiz chegar a Vossas Excelências a minuta desse anteprojeto de resolução, que tem a finalidade de operacionalizar o projeto de reestruturação da Central de Movimentações Processuais, visando proporcionar padronização, centralização e especialização na prática de atos processuais, em parte ou integralmente, para enfrentamento dos desafios que envolvem a prestação jurisdicional no primeiro grau. Apresentou-se novo modelo de estruturação por meio da implementação de núcleos de enfrentamento pela Central de Movimentações Processuais. Criadas as comissões temporárias relativas à competência e cumprimento de sentenças contra a Fazenda Pública e de execuções penais sob a coordenação do juiz auxiliar da presidência, o saudoso Dr. Marcos Cristo, verificou-se a dificuldade de adesão das partes no núcleo de Justiça 4.0 em razão da facultatividade dos juízes 100% digital. Nesse sentido, concluiu-se ser mais efetiva a criação de núcleos especializados dentro da Central de Movimentações, inicialmente em matéria de execuções fiscais, execuções penais, violência doméstica e familiar contra a mulher e cumprimento de sentenças contra a Fazenda Pública, a fim de viabilizar, sobretudo, a redução de acervo, taxa de congestionamento, processos paralisados e tempo médio de tramitação, assegurando maior qualidade, previsibilidade e celeridade na prestação jurisdicional mediante especialização por matéria, padronização e uniformização de fluxos processuais, bem como o máximo aproveitamento da força de trabalho. Diante disso, eu coloco em discussão o item 5.1 da pauta. Indago se há alguma divergência. Não havendo divergência, é o resultado que proclamo a unanimidade pela aprovação. Chamo ao julgamento agora análise do anteprojeto de lei que autoriza o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a efetuar a doação de imóvel especificado ao município de Paranacite, do qual sou o relator.
Trata-se de mais uma proposição costumeira desse tribunal, passou por todos os setores administrativos, é uma prática, como eu digo, reiterada, de modo que eu coloco em discussão este anteprojeto de lei. Indago se há alguma divergência. Não havendo divergência, é o resultado que proclama a unanimidade pela aprovação. Chamo a julgamento agora o item 3.2 da pauta, análise de anteprojeto de lei que altera a Lei 12.024, de 19 de dezembro de 2008, que estabelece o regime jurídico dos funcionários do Poder Judiciário do Estado do Paraná, da qual sou o relator. Essa súmula ela estabelece que a alteração da Lei 16.024, 19 de dezembro de 2008, que estabelece o regime jurídico dos funcionários públicos do Estado do Paraná, para dispor que sobre a duração da licença... Não, esse aqui já foi. Não é esse? 3.2, está certo. Sobre a duração da licença gestante em caso de natimorto, é apenas uma adequação da outra e fiz chegar a Vossas Excelências com antecedência todo o material. Indago se há alguma divergência. Não havendo divergência, é o resultado que proclamo aprovado por unanimidade pelo órgão especial. 5.1? Não, já foi. Esse já foi. Chamo a julgamento o item 6.1 da pauta. Trata-se da análise da Carta Anual de Governança do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, da qual sou relator. Trata-se de apreciação de proposta da Carta de Governança relativa ao ano 2022, cujo propósito é fornecer uma visão abrangente das nossas atividades institucionais, estrutura de controle, fatores de risco relevantes, dados financeiros e práticas de governança, propiciando uma visão ampla e sistêmica do Poder Judiciário, dos nossos resultados e das importantes entregas que realizamos às sociedades e aos jurisdicionados neste período. Sua elaboração foi pautada na Resolução 336/2022, que estabeleceu a política de governança institucional desta Corte. E nessa edição da Carta são apresentados os resultados, indicadores, desempenho e as iniciativas. Destaco que a transparência e a participação social são valores fundamentais em nossa gestão. Por essa razão, tenho orgulho de apresentar esta Carta que permite que todos tenham acesso às informações de qualidade e relevância sobre os trabalhos e possam acompanhar nossos progressos. Destaco, finalmente, que versão impressa do documento em discussão foi encaminhada aos eminentes desembargadores e desembargadores para conhecimento e apreciação. Em discussão, indago se há alguma sugestão ou alguma observação. Não há nada havendo, declaro aprovado. Chamo a julgamento agora o item 7.1 da pauta. Já entramos na movimentação da entrância final. Opção antiguidade, juiz de direito da primeira vara civil e da Fazenda Pública da comarca de Arapongas. Com a palavra, o eminente corregedor-geral da Justiça, desembargador Hamilton Mussi Correia. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento aos demais colegas integrantes desse órgão especial. E hoje nós temos 3 movimentações na carreira. O primeiro deles é este que Vossa Excelência acabou de anunciar, é o 7.1 da pauta, que trata da remoção por opção em entrância final pelo critério de antiguidade. A unidade vaga é a primeira vara civil e da Fazenda Pública da comarca de Arapongas. O único candidato inscrito é o doutor Luiz Otávio Alves de Souza, que é juiz de direito substituto daquela mesma seção judiciária, com sede em Arapongas. Não há impedimento ou restrição quanto ao deferimento do seu pedido, senhor presidente. Em discussão, indago se há alguma divergência. Não havendo divergência, o resultado que está proclamado a unanimidade por esta Corte no termo do voto do eminente relator. Chamo a julgamento o item 7.2 da pauta, remoção merecimento ou promoção merecimento, juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Paranaguá. É relator do feito, eminente corregedor-geral, a quem tem a honra de passar-lhe a palavra.
A primeira opção desse edital foi a remoção pelo critério de merecimento ao cargo de juiz de direito da primeira vara civil da comarca de entrância final de Paranaguá. Houve uma única magistrada interessada. No entanto, a Corregedoria está se posicionando contra o deferimento dessa remoção, em razão de a doutora juíza interessada, a magistrada interessada, a doutora Juliana Pinheiro Ribeiro de Azevedo, ela é a juíza, não tenho certeza se é do União da Vitória, é a juíza que foi removida há pouco tempo, há menos de 6 meses. Desculpa, é a doutora Ana Beatriz Azevedo Lopes, que é juíza da 51ª Seção Judiciária de União da Vitória. A doutora Ana Beatriz, ela foi removida para a União da Vitória há menos de 6 meses. Me parece que foi 3 meses. Ela foi removida no dia 3 de julho deste ano. Então, não perfaz aquele lapso mínimo de 6 meses. Este órgão colegiado já indeferiu o pedido de magistrado por faltar apenas 3 dias. Nas razões que a doutora Ana Beatriz expõe para pedir essa remoção, ela deixa claro o interesse pessoal, interesse de ordem familiar, alega doença em pessoa da família. Então, Curitiba seria uma comarca mais próxima a Curitiba, seria mais do seu interesse. No entanto, não há interesse de ordem pública nessa questão. Claro, nós nos preocupamos com o bem-estar do magistrado, queremos alocá-lo em um lugar que desempenhe melhor a sua atribuição. Mas nós também temos que ver o jurisdicionado. O magistrado é removido por uma comarca, fica 3 meses e, em seguida, ele já pede nova remoção. Eu digo 4 meses aqui. E já pede nova remoção. Quer dizer, não se assenta, não toma conhecimento. Isso depõe contra a celeridade da prestação jurisdicional. Então, por essa razão, a Corregedoria se posiciona contra essa remoção. Então, essa seria a primeira posição da Corregedoria, senhor presidente, indeferindo a remoção da doutora Ana Beatriz Azevedo Lopes. Em discussão, voto do eminente relator. Indago-se alguma divergência? Não havendo divergência, o resultado resta proclamado a unanimidade por esta corte. E Vossa Excelência prossiga. E dentro desse mesmo preenchimento do cargo de juiz de direito de Paranaguá, na ordem subsidiária de critérios de provimento, seria o seguinte: a remoção por antiguidade. Não houve interessados. Então, daí nós passamos à promoção por merecimento. Na promoção por merecimento, houve a inscrição de 8 magistrados interessados, dos quais 4 desistiram. No entanto, há um único integrante do quinto mais antigo, que é o 6º quinto sucessivo mais antigo. Esse interessado é o doutor Paulo Henrique Dias Drummond, que é juiz de direito da Vara Civil de Laranjeiras do Sul. No momento em que houve a divulgação do edital, o doutor Paulo Henrique tinha mais de 500 processos monitorados pelo NEMOC, mais de 500 processos. No entanto, hoje, o doutor Paulo Henrique não tem processo nenhum. A Corregedoria, ao se posicionar pelo deferimento do pedido de promoção do doutor Paulo Henrique, ela, então, apresenta 2 motivos.
Um deles é que hoje o doutor Paulo Henrique não tem processos em atraso. Segundo, é que Laranjeiras do Sul, à exceção de Luanda, é a comarca do Paraná de intermediária que tem o maior acervo. E o doutor Paulo Henrique, apesar de estar lá desde de maio ou abril deste ano, maio ou abril, ele vem desempenhando bem a sua função. Ele está diminuindo esse acervo. A sua produtividade está bem acima da média comparada com outros magistrados também de instância intermediária. Então, como ele está há pouco tempo, foi promovido de 2022, está lá desde então um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio, e o acervo da comarca de Laranjeiras do Sul foi diminuindo gradativamente durante a sua gestão. Nós não podemos dizer que o doutor Paulo Henrique é um juiz tardinheiro, pelo contrário, ele está acima da produtividade média de juízes na mesma situação que ele se encontra. Então, por essa razão, em que pese esses mais de 500 processos encontrados no dia da publicação do edital, a Corregedoria se posiciona pela sua promoção ao cargo de juiz de direito da primeira vara civil de Paranaguá. E os demais juízes que se inscreveram, que são de quintos mais recentes, o 7º, 8º e 9º, tem menos tempo ainda. O doutor Paulo não tem os 2 anos, mas os outros têm menos ainda desses 2 anos, tem menos tempo de exercício na comarca do que o próprio doutor Paulo. Então, essa a posição da Corregedoria, senhor presidente. Em discussão, voto eminente corregedor. Indago-se alguma divergência? Não havendo divergência, o resultado que está proclamado a unanimidade por esta Corte. Chamo a julgamento o item 8.1 da pauta, promoção, merecimento, juiz de direito da vara criminal e anexo da comarca de Luanda. Com a palavra, eminente corregedor-geral. Critério de antiguidade ao cargo de juiz de direito da primeira vara civil e da fazenda pública promoção à entrância intermediária pelo critério de merecimento ao juiz de direito da vara criminal e anexos da comarca de Luanda. O pedido foi requerido por 8 magistrados, dos quais apenas um é integrante do 5º sucessivo mais antigo. É o doutor Cristiano Diniz da Silva, juiz de direito da comarca de Ampere, o que torna, assim, em que pese se tratar de promoção por merecimento, torna a pontuação desnecessária por ser o único integrante do 5º mais antigo. Então, também não há nenhum um impedimento ou restrição em relação ao magistrado postulante que impeça essa promoção. Em discussão, voto eminente corregedor. Indago-se alguma divergência? Não havendo divergência, o resultado de que está proclamado a unanimidade por esta Corte. Chamo a julgamento agora no adendo à pauta, chamo a julgamento o item 1.1. Trata-se de anteprojeto de lei, mera atualização da inflação das tabelas previstas na Lei 6.149, de 9 de setembro de 1970. Fiz chegar a vossas excelências a proposta de minuta. Em discussão, indago-se alguma divergência. Não havendo divergência, o resultado que está proclamado a unanimidade por esta Corte. Anuncio, me perdoem não tê-lo feito ao início, a ausência justificada do desembargador Carvilho da Silveira Filho e do desembargador Rogério Edson. Indago de vossas excelências se tem algum outro assunto fora de pauta ou em mesa. Em nada havendo, agradeço a presença de todos. Presidente,
Vossa É a Excelência, última sessão do desembargador Arquelau, eu queria que ficasse registrado aqui para o desembargador Arquelau, hoje no pleno, aqui no órgão especial, é a última sessão dele, eu queria que ficasse registrado. não teremos ainda outras. Não é? É mais para frente. Então peço desculpas aí. Temos já... Foi esses dias teve a sessão da sessão civil, que era a última, e eu pensei que essa também seria a última. Então, ainda em relação ao me desculpa em relação a isso. Ainda em relação ao desembargador Arquelau, provavelmente a gente tem a continuação do pleno no próximo dia 11, exatamente em função do adiamento das listas de advogados substitutos do Tribunal Regional Eleitoral. Mas, desde logo, sabemos do quanto Sua Excelência é merecedor dos nossos elogios e terá oportunamente uma despedida aqui dessa corte à altura dos relevantes trabalhos por ele realizado. Muito obrigado. Não havendo outro assunto a ser discutido, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.